Fala galera, força máxima, meu nome é Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 4 de redação. Esse módulo vai tratar sobre o planejamento do texto e também a interpretação do tema. Mas antes mesmo de falarmos sobre esses tópicos, é importante nós lembrarmos sobre o gênero textual dissertativo argumentativo. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar o que é o texto dissertativo argumentativo, para que ele se propõe. Esse texto, nesse texto eu vou apresentar o assunto disponibilizado pela banca e também construir uma opinião sobre esse tema. E aí, ao fazer isso, discorrer sobre um assunto e emitir uma opinião, defender um ponto de vista, eu estou construindo um texto dissertativo argumentativo. Além disso, é importante você lembrar que esse texto ele é dividido em 3 partes essenciais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, que é o primeiro parágrafo, você vai dedicar apenas de 5 a 6 linhas, especificamente, o primeiro parágrafo do texto. Você vai apresentar o tema, contextualizar, se possível, e formular uma tese e apresentar para o seu leitor. Bom, ao fazer isso, você vai construir já no início do seu texto o caminho para desenvolver a sua redação. Então, ao pensar na introdução e na estratégia que você vai elencar para desenvolver, para apresentar o tema, já te facilita na hora de você construir os próximos parágrafos. Mas não se esqueça, há 2 elementos essenciais que devem ser aplicados aqui nesse parágrafo de introdução. A apresentação do tema e a apresentação da tese. A tese é um elemento importantíssimo, é aquela frase declarativa, afirmativa ou negativa, que vai sintetizar a sua opinião sobre o tema abordado. Bom, depois que construir a sua introdução, o seu parágrafo de introdução, você vai dedicar 2 ou 3 parágrafos para apresentar a sua argumentação. Esses parágrafos devem ter, a depender do número máximo de linhas da sua prova, do seu concurso, devem ter de 5 a 7 linhas. Eu aconselho que você construa, a princípio, para começar a treinar, 2 parágrafos de desenvolvimento. Assim, você já consegue dedicar mais tempo a eles e a probabilidade de eles ficarem mais completos e objetivos vai ser maior. Então, nesse parágrafo, você vai elencar elementos argumentativos que comprovem a sua tese. Bom, que elementos são esses? Bom, você pode citar fatos, exemplos, citações, dados estatísticos, fatos históricos, fazer comparações. Tudo isso para comprovar, com o objetivo de comprovar a sua tese inicial. Para finalizar, depois de construir o parágrafo de introdução, os 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai construir a conclusão. Esse parágrafo ele tem que ter um número equivalente à introdução para que haja um paralelismo entre eles. Porque nesse parágrafo você vai finalizar o seu processo argumentativo. E aí você precisa você pode fazer esse parágrafo de 2 formas. Ou apresentando uma síntese da argumentação ou apresentando uma proposta de solução para o problema abordado ao longo do texto. É importante lembrar que as 2 estratégias são válidas. Existem outras estratégias que você pode colocar em prática. Mas eu vou citar essas 2 porque são as mais simples de serem construídas lá no final do seu texto dissertativo argumentativo. Se você escolher a estratégia de síntese, ou seja, a conclusão resumitiva, você vai fazer um pequeno resgate da temática e da tese apresentados e logo em seguida vai fazer um resumo da sua argumentação. Se você escolher a estratégia de proposta de intervenção ou proposta de solução, é importante que você fique atento aos problemas abordados ao longo do seu texto. E aí, escolher alguns agentes ou agente para executar a sua proposta. Lembre-se, a sua proposta não tem que solucionar em definitivo o problema abordado pelo texto, mas sugerir possíveis medidas que possam amenizar o problema relacionado ao tema, seja uma medida para ser colocada em prática a curto, médio ou a longo prazo. Bom,
depois de fazer esse resumão aí sobre o texto dissertativo argumentativo, vamos aí falar sobre o planejamento do texto. Bom, qual é a importância de planejar previamente o seu texto, antes mesmo de construir o rascunho? É importante, primeiro, para evitar que você fuja ao tema. Fuja ao tema, promova aí a fuga ao tema. É importante que você leia com atenção todas as palavras-chave dadas pelo tema. Se o seu concurso apresentar, ou a sua prova, a sua avaliação, apresentar textos de apoio, faça isso no segundo momento, de leitura dos textos de apoio. Mas lembre-se, eles são textos de base, de apoio, não para cópias, tá? Aí, ao ler os textos de apoio e o tema, você já começa a evidenciar o caminho proposto por aquele tema. E aí é a primeira importância de planejar previamente. Segunda importância é promover aí um rascunho limpo. O que eu chamo de rascunho limpo? Sabe quando você escreve, pega a sua folha de rascunho, lê o tema e já vai escrevendo, e aí no meio do rascunho você lembra de uma outra coisa, puxa uma seta ou faz uma rasura, ou fica no apaga, escreve, escreve, apaga? Então, isso, se você planejar o seu tema, o seu texto antes mesmo de construir o rascunho, a probabilidade de isso acontecer vai ser muito menor. É importante que ao planejar o seu texto, ao selecionar as ideias que você vai colocar em cada uma das etapas da dissertação, você já pode ir para o rascunho construindo parágrafo por parágrafo, tendo a ciência de estar aí colocando as coisas certas nos lugares certos. Bom, a terceira importância do planejamento é prever a força da sua argumentação. O que significa isso? Bom, existem maneiras de argumentar. Independente da estratégia argumentativa elencada por você, você precisa saber que, ao colocar um parágrafo de argumentação mais elaborado logo de início, e ao final, na segunda argumentação ou terceira argumentação, colocar um parágrafo que não está bem desenvolvido ou não está bem estruturado, isso prejudica na progressão do seu texto. Então, ao planejar o texto previamente, você já consegue selecionar onde vai colocar cada argumento, sabendo que sabe falar mais ou menos sobre cada ponto. E, por fim, da importância do planejamento é, obviamente, economizar tempo. Se você planeja o seu texto antes mesmo de construir o rascunho, você ganha tempo para passar esse rascunho a limpo e fazer as outras questões da sua prova, do seu simulado, do seu concurso. Então, é muito importante essa etapa de planejamento. E falando em etapas, quais são as etapas do planejamento do texto? A primeira coisa que você vai fazer é interpretar o tema, que é uma das partes que falam sobre esse módulo que você está estudando. Então, a interpretação do tema deve ser feita de maneira a selecionar as palavras-chave e olhar o significado de cada uma delas, entender que tema é diferente de assunto, tema é algo específico, tema é algo bem mais pontual. Assunto é genérico. Eu posso dizer, por exemplo, falar para você, e aí, aluno, escreva uma redação sobre gravidez no Brasil. É possível escrever sobre várias vertentes, vários recortes e ramificações no que tange esse assunto, porque é algo muito abrangente, amplo. Se eu falo para você, aluno, escreva uma redação sobre as consequências da gravidez na adolescência no Brasil. Aí é algo mais específico. Logo, eu estou lhe sugerindo a escritura a partir de um tema e não sobre um assunto. Ao fazer a análise desse tema, você vai selecionar as palavras-chave, como eu já disse. E aí, ao fazer isso, é nesse momento que você vai usar a estratégia das setas. Puxe pequenas setinhas e vai escrevendo o que você vai lembrando sobre essas palavras, as referências que você vai salientando, vai ligando, né, as pequenas luzes aí na sua cabeça sobre significados, referências, correlações. O segundo ponto é importante que você faça uma pequena lista, e aí lista em forma de tópicos mesmo, das etapas, das ideias que você está tendo quando lê o tema e os textos de apoio.
Bom, essa lista deve ser feita de modo bem livre, colocando assim, sem eliminar nenhuma ideia. Coloque todas as ideias no papel, em forma de lista, para que assim, ao final, você consiga selecionar já para colocar em cada parte do texto um dado, uma citação que você lembre, ou até mesmo uma referência à cultura pop, um filme, uma série, um game, e aí você já vai colocando ali nessa pequena lista, de modo bem livre, as ideias que vão surgindo na sua cabeça após você lembrar, né, após você ler esse tema. Depois, você vai organizar essas ideias e vai selecionar as estratégias que você já sabe para construir o texto dissertativo argumentativo. Então, faça o seguinte, selecione as ideias e separe-as logo em seguida em cada parte. Então, por exemplo, você fez uma alusão histórica. Sabendo que existe uma estratégia de introdução que se chama a introdução histórica, você pode pegar essa alusão histórica e já colocar lá na parte, no seu planejamento de introdução. Então, lá na introdução eu vou colocar esse ponto. No desenvolvimento, você seleciona aí 2 elementos básicos, que você vai chamar de argumentos base, e após ele você vai colocar os argumentos subordinados a esse elemento principal. E por fim, você pode selecionar também na hora do planejamento algumas medidas possíveis já para colocar na conclusão, se escolher uma conclusão por proposta de intervenção. Então, lembre-se, planejar o texto e interpretar bem o tema faz com que você escreva melhor a sua redação dissertativa argumentativa. Eu fico por aqui, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!